Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia no nosso propósito 365 dias na palavra. Hoje é o 9º dia, leremos mais uma vez um pouco da palavra de Deus. E se você está chegando nesse canal agora, se está vendo esse vídeo pela primeira vez, o nosso propósito consiste em que durante um ano nós leremos todos os dias juntos a palavra de Deus, de uma forma simples, uma forma leve, uma leitura maravilhosa da palavra de Deus, palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que aumenta a nossa fé em Deus. Não é sobre religiosidade, é sobre Deus. Se você é cristão, se você acredita em Deus, você sabe que aqui é o nosso manual daquilo que nós devemos fazer para agradar o Papai do Céu e, claro, conseguirmos a nossa salvação eterna. Amém? Antes de iniciarmos a nossa leitura, como de costume, vamos orar. Amém? Agradecendo ao Senhor e apresentando o nosso propósito. Desligue-se de tudo aquilo que possa estar te preocupando e foque agora somente em conversar com Deus através das Escrituras. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para a leitura da Tua palavra. Ó Espírito Santo, vem falar com cada um de nós através das Escrituras. Guia, Senhor, cada leitura que nós venhamos fazer, Senhor, nos fortalece com a Tua presença, repreende todo o mal, toda a seta do inimigo que possa vir de encontro contra esse momento, ó Pai, nos dá força, Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente para o entendimento e que o Teu nome seja glorificado. Só o Senhor é digno toda a honra e toda a glória e nós aqui nos diminuímos para que o Senhor cresça, que a Sua palavra cresça em nossa vida, que a Sua palavra cresça em nossos corações. Ô Senhor, nós precisamos muito de Ti. Agradecemos, ó Pai, por este momento, por essa oportunidade de estarmos vivos para meditar, Senhor, na Tua santa palavra. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos iniciar a nossa leitura. Hoje leremos Gênesis, capítulos 17 e 18. Depois vamos para Romanos, capítulo 9 e depois Provérbios, capítulo 9 também. Então abra sua Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 17. Amém? Gênesis 17 começa assim: a aliança e a circuncisão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que eu estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como um estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes, para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que foram comprados de estrangeiros. Tanto um como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, e nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: Por um acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu:
O que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. E manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Amém. Gênesis 18. Gênesis 18 começa assim. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavar os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita, portanto deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Abraão pede em favor de Sodoma. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhe mostrar o caminho. Aí o Senhor disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isto. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa deles. Abraão voltou a dizer: Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo.
pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Agora, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9. Amém? Romanos, capítulo 9, começa da seguinte forma: Deus e o seu povo. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderei desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que as promessas de Deus tenham falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus, pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os 2 filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois Ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Continuando o versículo 19. Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para o uso especial e outro para o uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e quem iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que Ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem Ele teve pena e a quem Ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus,
mas também os não-judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de os filhos de Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O povo de Israel e o Evangelho. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel que procuravam a lei para ser aceito por Deus não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio de suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Amém. Romanos capítulo 9, concluído. Amém? Glória a Deus. Vamos agora finalizar com o livro de Provérbios, tá? Provérbios capítulo 9, uma leitura relativamente rápida, mas também maravilhosa. Provérbios 9 começa assim: a sabedoria e a falta de juízo. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade, entre gente tola, e disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixe a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz à pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com os seus negócios: entre gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que as pessoas que vão à sua casa morrem e os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Glória a Deus. Amém. Louvo a Deus, irmãos, por sua vida, por estarmos juntos aqui nesse propósito. Amém. Deus já tem feito grandes coisas na minha vida, irmão. Já sinto a diferença. Quanto mais nós paramos para ler a palavra de Deus, automaticamente nós aprendemos mais, nos conectamos mais com Ele. E acredito, tenho certeza plena que no final dos 365 dias, grande terá sido a transformação que o Senhor já vai ter feito em nossas vidas. Então, seguimos firmes, motivados, porque tudo que vem de Deus é maravilhoso para nossas vidas. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Se possível, baixe sua cabeça. Meu Senhor, Pai querido, mais uma vez te agradecemos, ó Deus, por esta maravilhosa oportunidade. Senhor, obrigado por ter falado conosco mais um dia através da tua palavra. Ó Espírito Santo, obrigado por nos ter guiado, Senhor. Continua abrindo nosso coração, continua abrindo, Senhor, nossa mente para o entendimento daquilo que são as tuas leis, daquilo que é a tua santa e boa vontade para as nossas vidas, ó Pai.
que nós venhamos cada dia ser mais obedientes, que a cada dia nós venhamos ter a nossa fé restaurada, que a cada dia nós venhamos, Senhor, ter cada vez mais o desejo de absorver a Tua palavra, que é alimento para as nossas almas, ó Pai. Ó Senhor querido, eu te agradeço pela vida de cada um que aqui está nesse propósito. Eu te peço, Pai, continua os protegendo, dando saúde, dando livramento, e que eles possam amanhã, Senhor, estar aqui mais uma vez, alegres, Pai, para ouvir, para ler, para sentir a Tua presença através das Escrituras, ó Deus. Assim te agradecemos. Amém, Pai. Graças a Deus, irmãos. Dia 9 concluído. Que o Senhor possa te dar forças novamente para que amanhã estejamos juntos aqui com todo o ânimo do mundo para lermos a palavra do Senhor. Amém? Já sabe, não se esqueça, deixe o seu ok, deixe o seu like, seu gosto nesse vídeo, é importante para o YouTube entender que esse trabalho é um trabalho importante e recomendar para outras pessoas que precisam fazer parte desse propósito de Deus. Amém? E compartilhe com outras pessoas, manda aí para 2 pessoas no WhatsApp, as pessoas mais importantes para você, mande esse vídeo, esse propósito para que elas participem também, e grandes coisas Deus fará na sua e na vida delas. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém.